Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Que bom que você está aí, né? Um momento poderoso do nosso estudo de Gênesis hoje. Chegamos ao capítulo 21 e quantas coisas poderosas nós falaremos aqui hoje. Então abra sua Bíblia comigo, Gênesis 21, né? Já deixa aberto e fica atento que a gente vai abrir lá em Gálatas também. Vai ser um dos melhores capítulos, com certeza, a nível de riqueza de detalhes dessa série de Gênesis. Então fica ligado, né? Abre aí Gênesis 21, o nascimento da promessa, o nascimento de Isaac. Ok? Bom, eu já quero começar virando tudo nessa série. E se a gente, para poder entender esses versículos do 1 ao 13, que eu vou ler de uma forma aqui bem rápida, né? Versículos 1 ao 13, a gente vai ter que ir lá em Gálatas. Então deixa eu ler rapidinho aqui, né? Enquanto você abre, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo que ainda não é cristão, né? Que não entende muito, com aquele que é cristão também, quer conhecer um pouco mais da palavra. E inscreva-se aí no canal, inscreva-se, tem aí no cantinho, algum dos dois cantos da tua tela, aí um botãozinho para você clicar e direto se inscrever. Caso você não seja inscrito, nos ajude. Amém? Vamos lá, capítulo 21, vou ler os 13 primeiros versículos, rapidinho aqui, ó. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, aleluia. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Perceba aqui que Sara lhe dera, que a graça lhe deu, o nome de Isaque. Né? Isaque quer dizer ele sorri. Versículo 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, irmãos, 100 anos, quando nasceu Isaque. É muita graça da parte de Deus, né? Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Versículo 6. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se irá contigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. Versículo 8, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Lembra que eu falei, Sara representa a graça. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas quem também do filho desta serva... versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. E daí eu já falei para vocês em estudos anteriores, que é quando vai surgir aqui a nação árabe, os árabes. Agora, irmãos, vamos entender isso lá em Gálatas. Abra sua Bíblia comigo aí em Gálatas. E prepara o seu coração. Gálatas. Abre comigo lá. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 21. Nós vamos ler do versículo 21 ao 31. Você vai ver que aqui existem duas mulheres. Você vai ver que aqui existem duas Jerusaléns, duas alianças. Presta atenção, olha que coisa linda. Gálatas 4, versículo 21. Olha o apóstolo Paulo. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Aleluia! Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Eu falei para vocês, quem pode cumprir o propósito de Deus é aquele que nasce segundo a graça, é aquele que nasce segundo não as próprias forças, mas a graça, o favor de Deus, aquilo que era impossível, que só ele poderia fazer. Versículo 24.
o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças, do Monte Sinai gerando filhos para servidão. A lei gera filhos para servidão, que é Agar, a escrava, filhas de servo, né? Filhos de servas. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que existe agora, né? Que agora existe. Pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, a Jerusalém que é do céu, é livre, a qual é mãe de todos nós, nossa mãe, é a mãe dos crentes neotestamentários, é a mãe dos crentes pós-Cristo, é a mãe dos crentes da graça. Amém? Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Nós somos mais numerosos, amém? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Versículo 28. Versículo 29 agora. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim também é agora. Nós somos perseguidos pelos fariseus, né? Eles eram perseguidos pelos fariseus, nós continuamos sendo perseguidos, só mudou um pouco o nome. Irmão, quer ser perseguido? Fala que Cristo é suficiente, irmão, que você vai ser perseguido, amém? Fala que precisa de santificação, sem a qual ninguém verá Deus, e você vai ser perseguido, ok? Versículo 29 não, 30, né? Mas, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Aleluia! Glória a Deus, precisava ler para você entender nessa passagem. Volta lá agora para a gente continuar. Né, Gênesis 21, eu vou explicar esses 13 primeiros versículos aqui que nós lemos, amém? Acho que nem precisava explicar muito, né? A leitura de Gálatas 4, do versículo 21 ao 31, já explicou muita coisa, mas deixa eu dar só uns detalhezinhos a mais aqui. Versículo 2, quando ele fala assim, né? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então presta atenção, o alvo de Deus aqui na sua economia, que eu sempre falo com vocês, a economia de Deus é o dispensar-se do Espírito em nós. Né? O alvo dele é sempre gerar Cristo em nós. Ele vai sempre gerar Cristo, é isso que nos santifica. Né? Nós recebemos a nossa salvação, isso é de graça, mas a santificação vem pelo quanto você deixa Deus crescer em você, o quanto você aproxima a sua alma do seu espírito e você afasta a sua alma da sua carne para que você não cumpra as vontades da carne. Ok? Irmão, isso é tremendo demais, isso é tremendo demais. Então, preste atenção, essa descendência, a descendência da graça, que vai cumprir o propósito de Deus. Não são os fariseus, irmão, não são aqueles que estão debaixo de uma lei que vão cumprir o propósito de Deus. Eles podem até alcançar a sua salvação, eles podem, eu creio que serão salvos, mas eles não vão cumprir o propósito, ok? Esse propósito eterno que a gente vê lá desde o início, né? Você pode ver em Gênesis 3,15, Gênesis 12,7, Gênesis 22,18, Gálatas 3,16, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12, até o versículo 14, a parte A. Né? Então, preste atenção, Isaac é igual a Cristo, que é igual a graça. Isaac é igual a Cristo, que é igual a graça. Amém? Continuando aqui algumas coisas a mais aqui, versículo 13 eu já falei para vocês, Isaac quer dizer, ele sorri, ok? E no versículo 8, fala assim, ó, e cresceu o menino. Você lembra de algum versículo assim? E crescia que é em Cristo, e o menino crescia, né, em sabedoria, em conhecimento, né, não só fisicamente. E olha o versículo 8, e crescia o menino. Isaac cresce, que é a mesma coisa que Cristo, quando cresce, mas Cristo tem que crescer em nós, em mim e em você, irmão, que está vendo esse vídeo. Né? Crescer é necessário. O crescer de Cristo em nós é necessário para se formar um comigo e com você. Olha lá Gálatas 4:19. Só assim nós alcançaremos a santificação,
sem a qual ninguém verá a Deus. Nós somos salvos, mas, irmãos, presta atenção. O fato de sermos salvos e isso ser de graça e nós não podemos acrescentar nada à salvação que foi feita por Ele, é um dom que vem dele, não quer dizer que nós vamos pecar. Olha Romanos 6, leia depois, ou então assista a série aí do canal de Romanos, que você vai entender isso, amém? Versículo 9. Versículo 9. E viu Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Olha essa zombaria. Gálatas 4, 29, né? Gálatas 3 também, versículo 12, versículo 17, perdão, você pode ver isso. Né? E aí, irmãos, não tem jeito, né? Aí não vai ter jeito. Essa zombaria toda, né, vai fazer com que Sara tome uma atitude. E essa atitude é confirmada pelo Senhor. Né? Abraão ficou com receio, porque era seu filho também, Ismael. Mas o Senhor vai lá e confirma. Né? Deus disse a Abraão no versículo 12, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara diz, ouve e manda embora. Pode achar que eu vou cuidar, ele vai até virar uma nação. Mas você vai ter problema lá na frente, né? Israel tem problema até hoje com essa nação, né, essa descendência aí de Ismael. Bom, continuando aqui, né, no versículo 10, voltando um pouquinho ainda, quando isso é uma simbologia, né, põe para fora esta serva, expulsa a lei do teu coração, põe para fora esse esforço que você acha que tem que fazer para alcançar alguma coisa de Cristo. Amém? Olha lá Gálatas 4, né, versículos 24 e versículo 30 também. Então, dos versículos 9 aqui, né, até o iniciozinho, né, até o início do 14, a gente vai ver o que? Agar e Ismael sendo expulsos, né? E agora eu vou continuar aqui fazendo a leitura, né, a despedida de Agar e Ismael. Acompanha comigo o versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de águas, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ele partiu andando errante no deserto de Berseba. Não foi fácil para Abraão, irmão, mandar um filho embora. Não foi fácil, tenha certeza disso. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando essa distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo meu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, né? E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, tornou-lhe mulher, né? Se transformou em mulher. Agora preste atenção aqui numa coisa. Isaac, né, chorava, clamava em cima da solução dele. Né? Ismael clamava em cima da solução. Lembra que eu falei acerca dos poços? Né? O cavar poços deu origem aos poços de petróleo, que é de onde vem toda a riqueza do mundo árabe. Os sheiks árabes, né? Então olha lá no versículo 19, né, mais alguns comentários aqui antes da gente partir para o 22, quando ele fala assim, e abriu-lhe Deus os olhos, no versículo 19, né, perceba aqui que um poço, irmão, é fonte de vida. Pensa no deserto, um poço é fonte de vida. Se você não tem água, você não tem vida. Nós somos constituídos de água, né, 70%, momento biólogo, né? Então presta atenção, o poço de Ismael aqui era no deserto, era perto do Egito. Olha os versículos 14 e 20 e 21 que a gente acabou de ler. Né? Então Ismael aqui torna-se flecheiro. E flecheiro, vocês sabem, né? É alguém que mata, né? Alguém que tira a vida. E por fim, eles vão se unir ao Egito, que quer dizer unir-se ao mundo, né? Uma representatividade aqui, uma representação, perdão, de se unir ao mundo, ok? Então, aí você tem a questão aí de Agar e você tem a questão aqui de Ismael também,
ok? Versículo 22, continuando. Né, você vai ver que olha uma aliança firmada aqui entre Abraão e Abimeleque, olha lá. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. 26. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu não me fizeste saber, nem eu o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusesses à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Olha isso, eu vou explicar e você vai entender que é muito poderoso isso. Versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar de Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba, depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Então vamos comentar algumas coisas aqui agora para a gente fechar essa mensagem de hoje, poderosíssima, né? No versículo 25, né? Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço. Preste atenção nisso aqui, irmão. Aguce os seus ouvidos agora, né? Isaac é um símbolo de Cristo. Isaac é um símbolo de Cristo. Então, um poço para ele era uma fonte de água, era uma fonte de Cristo, era uma representação daquilo que Cristo seria para nós. Olha 1 Coríntios 15, versículo 45, e 2 Coríntios também, capítulo 3, versículos 6 e 17. Atenção máxima. Essa questão aqui do holocausto para Deus, né? Isaac torna-se um holocausto para Deus. A gente vai chegar lá, Gênesis 22, versículo 2. Lá no Monte Moriá, que mais tarde vai vir a ser o Monte Sião, que é onde vai ser montado o Templo de Jerusalém. Olha lá, 2 Crônicas 3, versículo 1. Ok? E no fim, nós teremos a Nova Jerusalém ali também. Né? Nós teremos a Nova Jerusalém no mesmo lugar, né? Quando nós formos nos transformando, quando Cristo crescer em nós, assim como o menino Isaac crescia, quando ele crescer, nós habitaremos na Nova Jerusalém, né? Celestial, lá de Gálatas 4, 26 ao versículo 28. Então olha quanto detalhe de riqueza por conta de um poço aqui, né? E esse poço tem mais um detalhe, olha o versículo 28, né? Pôs Abraão, porém, a parte 7 cordeiras. Né? Essas 7 cordeiras eram para redimir a água do poço. Ele redimiu, isso representa as 7 ovelhas, né? Que é a plena redenção de Cristo. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, irmãos. Oh, que capítulo riquíssimo, poderoso. Né? Como eu fui abençoado, irmão, pelo estudo desse capítulo. Eu espero que você esteja sendo também poderosamente abençoado. Versículo 32, olha o 32 agora. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, Ficol, príncipe dos seus exércitos, né, do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. Então essa aliança aqui que eles firmaram é uma semente da nova aliança que nós temos hoje com Cristo. A nova aliança que deixou a antiga aliança para trás, a lei para trás. Olha lá Jeremias 31, dos versículos 31 ao 34. Olha também Hebreus capítulo 8, versículos 8 ao 12. Então Isaac, irmãos, ele não tomou de qualquer água. Ele tomou de uma água redimida, comprada por bezerras, né? Comprada aqui por cordeiras, que representam as ovelhas também. Uma figura total aqui da redenção que nós temos em Cristo, irmãos. Versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. Esse Deus Eterno aqui, né, é o Olam, em hebraico, né, quer dizer eterno ou vida eterna. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e versículo 4 também.
Algumas traduções trazem aqui e plantou, no versículo 33, né? E plantou um tamarisco. Esse tamarisco é uma espécie de bosque, né? Com ramos e folhas finas, que vão retratar nada mais nada menos do que o fluir das riquezas, né? O fluir da vida, que é o resultado da experiência que nós temos, né? Quando escolhemos a árvore da vida. Essa árvore que nós estudamos lá em Gênesis 2, né? Capítulo 2, versículos 9 e 10, e que você vê também lá em João 7, versículos 37 e 38. Amém? Então, que capítulo poderoso, né? Isaac, a promessa se cumpre, e é uma representação de Cristo. Né? Isaac, irmãos, vai representar o Cristo crescendo em nós, né? Por isso que no versículo 8 nós vimos, e o menino crescia, e Cristo crescia, e Cristo precisa crescer na sua vida. Né? Isaac é o filho da promessa, é o filho da graça, é o filho de Sara, né? Que restituiu o testemunho de Abraão, né? Que pôde falar, Deus fez, não foi a minha força, não foram meus braços, mas foi Deus que fez. E todo filho da lei é rejeitado por Deus. Né? Todo filho da lei é rejeitado por Deus. Ismael foi rejeitado por Deus, e a gente viu lá que os filhos, né, das filhas de Ló, que as filhas de Ló embebedaram o pai, tiveram com ele, né, as filhas, a mais velha e a mais nova, também foram rejeitados, né, os moabitas, né, e os filhos da mais nova, os amonitas. Então, irmãos, só pode gerar a promessa nós só podemos gerar a promessa através da graça que é em nós. Então deixa esse espírito fluir em ti. Procure saber com Deus qual é a vontade dele para a sua vida. E seja abençoado não só na vida vindoura, mas nessa vida já viva, quer viver a eternidade desde já. Abra mão da sua vontade e faça a vontade do Pai. Amém? Um grande beijo. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha sido impactado como eu estou. Né? E até a próxima. Né? No próximo capítulo 22, vamos avançando e vamos falar de todo esse livro poderoso que é o livro de Gênesis. Fiquem com Deus. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Fui!